Quantos crentes pentecostais temos aqui na festa hoje? Quantos que tiveram uma experiência profunda, marcante, edificante, transformadora, reveladora do Espírito Santo aqui esta noite? Então, só os lavados, só os remidos e só os vivos, como diz Isaías, os vivos, estes te louvarão como hoje eu faço. Levante as mãos e louve o Senhor, porque Ele é digno. Queridos, eu sinto a presença dEle aqui. Nós estamos aqui para Ele, através dEle, porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Ele é o nosso bem mais precioso que existe. Ele é o nosso fôlego de vida, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso tudo. Ele é quem nos move, quem nos edifica, quem nos transforma, quem nos enche, quem nos ajuda. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós somos como uma folha seca, agitada pelo vento. Somos como uma fonte, porém sem água. Somos como um poço sem água nenhuma. Mas com Ele nós podemos tudo. Como diz a Bíblia, em Deus faremos proeza. E Ele está aqui esta noite. A presença dEle é notória. Quem já pode sentir a presença do Mestre aqui? Gratidão a Deus por esta honrosa oportunidade, por essa oportunidade preciosíssima que Deus me concede de poder estar fazendo parte desta igreja. E enquanto estou aqui, a de Madureira é a minha casa, a minha congregação. O pastor Adonias é o meu pastor, sou muito de minha esposa, a minha pastora. Enquanto estou aqui, sou servo desta casa. Tem 22 anos que Jesus me chamou para servir a igreja e nós não sabemos fazer outra coisa senão servir a noiva do Cordeiro. Então, o desejo do meu coração é que Deus, com sua bondade e a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, esteja dando graça, saúde, disposição mental, física e espiritual, longevidade de dias com o pastor Adonias, ao lado da sua esposa, que tem dedicado a sua vida em prol da obra de Deus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade que o Senhor sempre me consegue poder estar cooperando aqui no campo de Candeias. Queridos, agradecendo ao pastor Adonias, eu agradeço a todos os pastores que estão na minha retaguarda, e hoje Deus me dá um presente de rever meu amigo evangelista Jairo. É matemático, é servo de Deus, esteve cooperando conosco lá na nossa igreja por alguns anos, e nós fizemos uma amizade sempre que nós estamos através do WhatsApp, e hoje Deus nos dá essa honra de cultuarmos junto do seu nome. Deus abençoe, Jairo. Satisfação, beijão na família, tá? Estamos juntos. Daqui um dia a gente vai cooperar lá em Triunfo lá. Pode levar a gente daqui, a gente dá glória a Deus nas esquinas e vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, é como o pastor Elias falou, Deus me deu essa graça de escrever um livro e eu tenho certeza que se você adquirir, você vai ser extremamente edificado por Deus. Não é apenas um livro de mensagem, está mais para um manual que vai te auxiliar no estudo das Sagradas Escrituras, tá bom? Não deixe de levar. Levando, você vai estar abençoando a sua vida através deste livro, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Os varões aí tão bonito e elegante. Se eu soubesse, eu tinha colocado minha gravata azul, meu terno preto. Eu já vim pregar várias vezes com o terno preto e nós homens colocou o terno preto de segunda a sexta e ninguém nota que é o mesmo terno. Já as mulheres é diferente, colocou a saia que é vir no próximo domingo, na próxima semana. Isso é coisa de mulher. Glória a Deus. Eu tinha vindo desse jeitinho aí. Os irmãos varões aí, vamos mostrar para as irmãs que nós também somos candeeiro de fogo? Glória a Deus. Vamos? Então você vai ficar à vontade para glorificar. Porque onde o culto das irmãs de oração é diferenciado. Vamos mostrar para elas que o nosso também é diferenciado. Que elas vão entrar no mundo com a gente hoje aqui também, amém? Os varões, só os varões de glória a Deus. Glória a Deus. Amém, vocês só ouviram, né? Essas senhoras ouviram, né? Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Quem encontrou, celebra Jesus dizendo amém. Amém. Está escrito assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por isso diz, desperta tu que dormes. Diga assim, desperta, desperta tu que dormes. De novo, desperta, desperta
tu que dormes. Última vez, desperta, tu que dormes. Diga assim: levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No original diz te iluminar, te iluminará. Diga te iluminará. Diga assim: Cristo te iluminará. Tome o seu assento, vamos por alguns minutos na meditação da palavra de Deus. Eu gostaria da atenção de todos vocês esta noite para o que Deus colocou no meu coração. Esse texto sagrado aqui, querida Igreja do Senhor Jesus, é a temática desse culto espiritual, é a temática desse encontro dos varões. E diga-se de passagem, pela sensibilidade espiritual, é um tema que eu acredito que seja urgente para os nossos dias e para esse tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está vivenciando. Consideravelmente é um tempo de apostasia espiritual, dado o aumento da tecnologia. Parece que a gente está vivendo um momento de sonolência espiritual, de maneira que o manifestar do Espírito Santo de Deus tem sido tanto quanto escasso nos nossos dias, de maneira que dificilmente hoje você vê alguém ser batizado do Espírito Santo, quando algumas décadas atrás, nos hinos da harpa cristã, era comum isto acontecer. Nos términos de cada lição da EBD, depois daquela oração que era feita no final, o Espírito Santo de Deus tinha, de maneira liberdade para se manifestar nos nossos dias. Então esse tema aqui é um tema urgente para esta geração, é um tema urgente para os nossos dias. Quando eu olho para a escrita do apóstolo Paulo aos irmãos que residia na cidade de Éfeso, para os Efésios, eu vejo que esta carta aqui, que foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 ao ano 62, quando o apóstolo Paulo estava inserido dentro de uma prisão. Acredita-se que, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava na prisão pela primeira vez. Esta é uma das 4 epístolas que Paulo escreve quando estava preso. Mas, antes do apóstolo Paulo escrever para os irmãos de Éfeso, para os Efésios, antes de ele escrever essa carta, acredito eu, na prisão, que ele traz consigo a memória os áureos dias, meses, até mesmo ano, que essa igreja havia experimentado um derramado do Espírito Santo de Deus, a metamorfose, a meteórica graça de Deus, quando lemos o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, vai narrar a primeira vez que o apóstolo Paulo entra nessa cidade, na segunda viagem missionária. Todos nós que estamos aqui somos sabedores que após a convenção de Paulo, quando ele teve aquela transformação, no capítulo 8, em que ele estava ali, de Atos dos Apóstolos, testemunhando a morte de um dos diáconos da igreja, de um dos discípulos do Senhor chamado Estevão, e consequentemente, posteriormente agora, recebendo cartas e autorizações da igreja para perseguir e encerrar na prisão todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. E no caminho para Damasco, o Senhor se manifesta a Paulo de maneira que ele tem um impacto na sua vida. Após passar 3 dias sem enxergar absolutamente nada, depois de receber a oração por imposições da mão do discípulo Ananias, ele se converte do judaísmo para o cristianismo, e de perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora ele passa a ser perseguido, e ele serve a Deus após a sua conversão, e de imediato ele passa a pregar as boas novas de Cristo, o Evangelho de salvação, confundindo os discípulos que ouviam ele pregar. E eles diziam: porventura este homem não está aqui para nos prender? Por que agora ele está falando sobre este nome? E isso causou tumulto no meio dos irmãos, de maneira que Paulo teve que se retirar para a Arábia. No capítulo 2 de Gálatas,
da carta que ele escreveu aos Gálatas, ele vai falar que ele permanece 14 anos na Arábia, mas ele não deixou de pegar, trabalhava no ofício de fazer tendas, até que na igreja de Antioquia ele participa de um culto espiritual. A igreja de Antioquia, eles realizavam um culto tão espiritual que eles não serviam a Deus superficialmente, eles não serviam a Deus apenas com levantar de mãos, palmas de mãos, um grito de glória a Deus. Aquela igreja tinha duas identidades: servir a Deus com orações e servir a Deus com jejum. A igreja que serve a Deus com orações, a igreja que serve a Deus com jejum, é uma igreja viva, é uma igreja que tem a manifestação de Deus, o derramamento do Espírito Santo de maneira natural. Não é difícil o Espírito se manifestar no meio de um povo que ora, no meio do povo que jejua, porque a oração ela é fundamental. Até porque quando Cristo foi principiar o seu ministério, após ser batizado por João nas margens do Jordão, Lucas diz que Cristo, depois que foi batizado, se retira e ora a Deus, e quando ele ora, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e foi ouvida uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, dando a entender que os céus só se abrem, não é por causa da pregação, os céus não se abrem por causa da adoração, os céus não se abrem por causa dos aplaudir de mãos, os céus se abrem e sempre se abrirá através da oração. A oração é que desperta a igreja, a oração é que faz os céus se abrir, a oração é que faz o Espírito descer, a oração é que faz Deus falar conosco. Sempre foi e sempre será o veículo chamado oração que vai deixar os céus abertos para cada um de nós. Quando eu falo de oração, eu não estou falando que orar é complicado. Orar é um diálogo que você tem com Deus. Estudiosos da intercessão dizem que existem 3 níveis para a oração. O primeiro nível da oração é o nível superficial. Como é que é o nível superficial, Josiel? É aquela oração que você se levantou pela manhã e disse: Deus, obrigado pela noite e prepara este dia. Esta é a oração superficial. A oração superficial é aquela que você se assenta na sua mesa e agradece ao bom Deus pela provisão do alimento e pede a Deus para não faltar. Essa é a oração superficial. A oração superficial é aquela que você fez hoje quando veio ao culto. Antes de começar, você dobrou seus joelhos e disse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não vim aqui só para receber, eu vim aqui para entregar o melhor para ti. Fala comigo através dos louvores da tua palavra e obrigado, porque o Senhor reservou um lugarzinho para mim aqui no culto hoje. Porque existem pessoas que dariam tudo e muito mais para estar no lugar que você está e não pode. Está acamado, hospitalizado, mas você está aí. E se você está aí, você não pode permanecer de boca fechada. Se você orar, os céus vão se abrir, o Espírito vai descer e vai falar. Não vai ser necessário nem pedir para você levantar a mão. Você já é homem de oração, você já é mulher de oração, e você sabe que mesmo a sua oração sendo superficial assim, os céus se abrem, o Espírito desce e Deus fala. Este é o primeiro nível da oração. O segundo nível da oração, segundo especialistas, dizem que você tem que orar no mínimo 2 horas para tocar o segundo nível da oração. O segundo nível da oração, esta oração não é só com palavras, é oração seguida de adoração. Já passou por esse nível em que você fala com Deus, as lágrimas descem e você fala em línguas estranhas e Deus compreende o que você está falando. Deus toca em você sente o poder de Deus, nem vontade dá mais de se levantar de joelho, porque você está na entrega de uma oração seguida de adoração. Essa oração é tão poderosa que quando o crente está de joelho dobrado, orando e adorando, os infernos se abalam, os demônios se estremecem e tremem. Deus abre os céus sobre a tua vida, derrama sobre ti o Espírito Santo e fala contigo. Estudiosos dizem que existe um terceiro nível da oração. Esse, para você tocar, é necessário 4 horas ininterruptas de joelhos dobrados. Aí nesse período, neste nível, você não fala mais nada, você apenas geme. É Deus falando com você. Quem já pegou nesse nível sabe o que eu estou falando. É Deus dialogando
por você. É Deus te tomando pelas mãos e dizendo para ti assim: eu sei que tu é falho, eu sei que tu é pequeno, eu sei que você não consegue nada, mas eu estou do teu lado. Creia, não temas. Quando você toca esse livro de oração, os céus se abrem, o Espírito desce sobre você e Deus fala contigo. Paulo está na igreja de Antioquia e naquele culto não foi diferente. Por que não foi diferente? O Espírito desceu depois do céu se abrir, e quando o Espírito desce, o Espírito disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu estou chamado. Paulo já estava servindo a Deus há 14 anos quando o Espírito Santo desceu. O céu se abriu e o Espírito desce dizendo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Veja que o chamado de Paulo não veio da horizontal, o chamado de Paulo veio da vertical, o chamado que veio da vertical. E quando Deus fala: eu separei e tenho uma obra para realizar, aí o demônio pode se levantar, aí o caluniador pode se levantar, as portas podem se fechar, ninguém consegue te parar. Por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, ele disse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus te chamou, fique tranquilo que Deus vai fazer. Se Deus te chamou, fique tranquilo que a tua vida Ele vai cuidar. Por mais que você esteja passando por prova dificílima, a despensa vazia, geladeira igual no começo do mundo, se Deus te chamou, na tua mesa não vai faltar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui o Espírito separa Saulo e a Barnabé para a obra que eu estou chamado. Após 14 anos, então Paulo vai ter sua vida resumida em 3 grandes viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, a Bíblia diz que foi sucesso e houve perseguição. Paulo pregava e o Espírito de Deus se manifestava. Paulo abria a boca e Deus curava. A primeira viagem, Paulo atinge 9 cidades pregando o Evangelho, e onde Paulo entrava com Barnabé, o Espírito Santo de Deus se manifestava, o poder de Deus descia, o Senhor curava, o Senhor transformava. Quando Paulo retorna no segundo projeto, que era a segunda viagem missionária, agora Paulo não vai apenas pregar em 9 cidades, dobrou quase 17 cidades foram alcançadas através da instrumentalidade de Paulo. E a Bíblia Sagrada diz que antes de Paulo chegar na cidade de Éfeso, ele entra na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, Paulo tinha passado alguma dificuldade, porque ele veio da cidade de Atenas, que era a capital intelectual daquela época, e viu que a frieza espiritual era muito grande, mas ele pregou uma mensagem apenas lá em Atenas, que teve um poder tão estrondoso, de maneira que atenienses gregos aceitaram Jesus. E não foi uma classe de pessoas baixas, não, foram filósofos estoicos e epicureus. A Bíblia diz que ele prega uma mensagem apenas, e a mensagem que Paulo prega em Atenas tinha um tema. Qual foi o tema que Paulo prega ali? Revelando o Deus desconhecido. Como é que o senhor sabe disso? Ele prega essa mensagem tão poderosamente em Deus, que os atenienses desejam ouvir a mesma mensagem no outro dia. E no outro dia, Paulo se reúne no Areópago com os atenienses, e ele prega essa mensagem nesse tema. Ele dizia: passei para frente do santuário de vocês e achei escrito diante do altar: adoração ao Deus desconhecido. Estes que vocês honram sem conhecer, é o mesmo que eu prego para vocês. E ele revela Cristo aos atenienses, e enquanto ele revela Cristo, o Espírito Santo de Deus desceu, e muitos gregos aceitaram Jesus. Ele entra na cidade de Corinto, e na cidade de Corinto Paulo está com a mesma pegada espiritual. Ele vai para um dia de sábado na sinagoga, só que ele jamais imaginava que a cidade de Corinto estava atravessando um processo muito difícil concernente ao pecado. Era a 4ª maior cidade do Império Romano, tinha uma população de 650 mil habitantes, dos quais 450 eram escravos. A cidade estava na idolatria e na prostituição. Havia um grande santuário de uma deusa, 1000 prostitutas para a prática livre de libertinagem. Nesta igreja, ou seja, nesta cidade, o pecado imperava. Mas não era só na cidade que o pecado imperava. Na sinagoga, a frieza espiritual era uma realidade, de maneira que Paulo entra, como de costume, em uma das sinagogas, começa a disputar com os judeus acerca do caminho, e a Bíblia diz que eles rejeitam a mensagem de Paulo. O desafio para o pregador não é ele pregar e alguém não lhe honrar com oferta. Este não é o maior desafio de um pregador. O maior
e o povo vai receber. A palavra que eu estou pregando aqui é viva e eficaz. E é mais potente do que qualquer espada de 2 fios. Tem poder de penetração. Ela divide nos ossos, na alma e no espírito, e é apta de discernir os pensamentos e intenção do coração. Então a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Graças a Deus que aqui em Candeias tem um povo que não está com o coração aberto para a palavra, mas está com o coração escancarado para a palavra de Deus entrar, fazer morada e fazer guarida. Os judeus resistem Paulo na face, de maneira que Paulo bate com o pé no chão, aponta o dedo e diz: os vossos sangue seja sobre a vossa cabeça. A salvação é para vocês e vocês não querem. Esse que vou para os gentios. Só que Paulo sai daquela sinagoga. Olha para cá, irmãos. Imagina o apóstolo Paulo, que tinha realizado a primeira viagem missionária, pregou a mensagem revelando Deus desconhecido na cidade de Atenas, viu Deus salvar, viu Deus batizar com o Espírito Santo, viu o Espírito Santo descer. Agora ele sai pela primeira vez no seu ministério de uma sinagoga com a cabeça baixa, desiludido, desanimado, ao ver a frieza do coração dos irmãos de Corinto. Quando ele está saindo da sinagoga, no meio de uma frieza, no meio da apostasia, sempre vai ter um canela de fogo, sempre vai ter um crente que gosta do mistério, sempre vai ter um crente corajoso. Quando Paulo sai da sinagoga, de cabeça baixa, desanimado, ele recebe um tapa nas costas como um susto. Quando ele olha um varão cujo nome era Tito Justo, ele olha para Paulo e diz assim: ei Paulo, tu é um cara de coragem mesmo, tu entrou aqui nessa cidade, a cidade estava impregnada com o pecado, a sinagoga com uma frieza espiritual, mas eu quero te fazer um convite. Na minha casa tem um culto que quase ninguém sabe, mas frequenta só os canelas de fogo. Prega para nós hoje à noite, Paulo. Aí Paulo disse: eu tomo o mistério. Quando ele chega na casa de Tito Justo a pregar, quando ele entra na casa, os irmãos estão servindo a Deus com oração, com jejum. A presença do Espírito é real. Deus batizava com o Espírito Santo, Deus dava interpretação de língua, Deus dava o dom da profecia, a palavra da sabedoria, do conhecimento, o dom de maravilha, de revelação, de sonho. Aquela igreja da casa de Tito era poderosa. Paulo começa a pregar, e quando Paulo está pregando na casa de Tito, o geradão da sinagoga, cujo nome era Cristo, que não deixava o Espírito se manifestar na sinagoga, que não dava liberdade a Deus por culto sem mistério, vai lá para ver o que estava acontecendo na casa de Tito. Quando Cristo vai na casa de Tito, que ele chega na porta, quem está pregando é Paulo, o mesmo que ele expulsou da sinagoga. Mas quando Paulo está pregando, o Espírito toma de assalto o coração de Cristo, o principal da sinagoga. E quando Cristo abriu os olhos, ele estava de joelho dobrado diante do altar onde Paulo estava pregando, confessando a Jesus como seu Salvador. E não só Cristo, como também toda a sua família. E a Bíblia diz no capítulo 18, o Senhor se manifesta em visão a Paulo dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém vai te lançar mão de ti para te fazer mal. Eu tenho muito povo ainda nessa cidade. Veja como é que o Espírito Santo está falando para Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Por que ele fala assim? Porque o geradão queria calar a boca de Paulo, mas Jesus está dizendo: Paulo, eu uso a tua vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e eu tenho uma arma em ti. Paulo disse: qual é a arma que o Senhor me deu, Senhor? É a tua voz, é a tua boca. Abre a tua boca e prega, abre a tua boca e prega, abre a tua boca e adora. Irmãos, o diabo quer colocar uma mordaça na boca da igreja, o diabo quer te deixar em silêncio, prevalecido diante das circunstâncias, o diabo quer te transportar para uma frieza espiritual. Eu sei que tu era melhor do que isso. Você vinha para a igreja e enfrentava qualquer tipo de circunstância, mas não perdia o culto. Podia estar chovendo canivete, tu vinha para a igreja. Podia ser de bicicleta, na canela, tu vinha. E quando tu entrava naquela porta, sabe o que tu dizia? Deus, eu vim só para sentir a tua presença, e não aceito sair daqui sem sentir a tua presença. Era isso que me pagava no teu coração. Só que o tempo passou e tu está aí sentada com a boca fechada. Parece que colocou assim o cadeado pago sem limpo da boca. É isso que o diabo quer. Nessa noite o cadeado vai quebrar. Abre a tua boca, não temas, mas fala e não te cales, porque Deus tem muita gente para ganhar para Deus na sua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Levante a tua mão direita mais alto que você puder. Junto com a tua mão direita, levante a esquerda também. Levante a esquerda. Agora você vai usar
aqui hoje. Hoje a glória de Deus está descendo sobre este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem é batizado do Espírito Santo, fala em línguas. Eu vou tirar o microfone da boca e vou te dar 10 segundos para você falar. Era esse barulho que estava na casa de Tito Justo. Era esse barulho que estava na casa de Tito Justo. Coloca a mão no ombro do irmão que está à direita, se tiver. Coloca aí, coloca. Coloca a mão no ombro de quem está à esquerda, se tem alguém na tua esquerda. Pode colocar, coloca a mão no ombro. Balança essa pessoa, diga assim, abre a boca para adorar. Diga de morte, abre a boca para adorar. Tem glória a Deus aqui, tem glória de Deus aqui, tem glória de Deus aqui. A chama do apóstolo Paulo foi reacendida novamente. Aí ele sai da cidade de Corinto, depois de ter passado 18 meses ali, ele chega na cidade de Éfeso. Olha para cá, irmãos, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, o evangelista Jairo, ele disse que encontrou ali um grupo de discípulos. E quando ele vê aquele grupo de discípulos, a primeira coisa que Paulo vai dizer, olha para cá, irmãos, que coisa linda. Paulo vai dizer assim, ó, recebeste vós o Espírito quando crestes. Aí sabe o que é que eles vão dizer primeiro? Nós nem sabemos ainda que há Espírito. Aí Paulo diz assim, então que sois batizados. Ele disseram assim, Paulo, nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo disse assim, beleza, tudo certo, porque João batizou para o arrependimento, dizendo aquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo de Nazaré, este ressuscitado. E quando Paulo fala isso, os céus se abrem, o Espírito desce, e aqueles discípulos são batizados com o Espírito Santo e passam a falar em línguas estranhas. E impondo Paulo sobre as mãos deles, todos eles foram batizados, porque em nome de Jesus que os céus se abrem, o Espírito desce e a igreja se alegra na presença de Cristo. E quando Paulo está fazendo isso, aqueles irmãos recebem o Espírito Santo, vai percebendo o grau de espiritualidade que essa igreja tinha. Depois disso aí, Paulo, depois que esses irmãos recebem, porque a Bíblia diz que aquele ao todo 12 irmãos que foram batizados com o Espírito Santo. Aí Paulo passa alguns meses pregando e viu a dureza do coração de alguns irmãos. Ele vai para uma certa escola de um certo tirano e passa 2 anos pregando todos os dias a palavra de Deus, de maneira que Deus derramou uma glória tão grande nessa cidade, uma glória tão sensacional nessa cidade, que era levada os lenços e aventar de Paulo para os enfermos, e todos eles eram curados. Onde levaram um pedaço de roupa de lenço de Paulo, se tivesse um paralítico andava, se tivesse um cego enxergava, se tivesse um leproso era purificado. Onde levava os lenços e aventar de Paulo, o Espírito Santo ia curando, ia manifestando. Já pensou se nós experimentamos essa experiência nos nossos dias, na nossa igreja? Só um pedaço de pano, o Espírito Santo já cura, o Espírito Santo já purifica, transforma. Era isso que acontecia nessa igreja, dessa cidade. O ministério de Paulo foi tão prodigioso e o derramado do Espírito Santo foi tão grande ali, que quando as pessoas viam Paulo expulsando o demônio, alguns camaradas ficaram perplexos e disseram, vamos imitar Paulo expulsando o demônio se manifesta. Aí um grupo de 7 camaradas que nunca orou e nem jejuava. Tem gente que não ora e nem jejua e quer expulsar demônio. Tem gente que não tem intimidade com o Espírito Santo e quer expulsar demônio, quer pregar, quer cantar. Para pregar, cantar, expulsar demônio, tem que ter intimidade com o Espírito, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de consagração e jejum. Esses camaradas foram imitar Paulo, quando viram o endemoniado, colocaram as mãos e disseram assim, ó, eu vos conjuro em nome de Cristo a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou e viu que aqueles caras não tinham vida no altar, era vaso desconcertado, era vaso que vivia na pornografia, na mentira e não tinha intimidade com o Espírito. O demônio falou assim, rapaz, eu conheço quem é Jesus e sei bem quem é Paulo, vocês quem é? Tomem pontapé e pancada. Aquele demônio pegou esses 7 camaradas e deu uma surra neles, de maneira que eles saíram ali num pelados e
o avivamento é uma realidade. O poder de Deus curado. Quando eu estou pregando aqui, meu corpo está rompiando, porque eu sou novo na fé. Claro, 22 anos de servir a Deus, desde quando Deus me tirou do presídio, condenado a 4 anos de cadeia, até hoje. Sou muito novo na fé, mas eu peguei a prova da rapiola ainda. E que a igreja, quando a gente se reunia, alguém caía endemoniado. Aí a gente fazia disputa, pensa em expulsar. Aí a santidade era tão grande, o poder de Deus era derramado. Não era muito difícil alguém entrar no manto do mistério. Comigo e para Cristão 123, no 126, o mais belo de poesias era o suficiente para arrancar a lágrima dos nossos olhos. O tempo passou e nós estamos vivendo essa realidade. Isso parece um reflexo da nossa igreja. Tínhamos intimidade com o Espírito Santo e hoje como estamos? Temos tudo a nosso dispor e nós estamos vivendo uma vida medíocre espiritual. Essa igreja experimentou tudo isso que eu estou falando para vocês. Paulo passou 3 anos nessa igreja e ele sai dessa igreja, agora está preso. E ele vai escrever uma carta doutrinária para essa igreja, no objetivo, no afã, maneira de resgatar essa atmosfera espiritual que havia naquela igreja. E Paulo vai dizer assim, ó, desperta, como diz, desperta, tu que dormes. Levanta-te dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Diga comigo, desperta. Mais forte, desperta. Tu que dormes. Irmãos, olhem para cá. Existem muitas características da sonolência espiritual da igreja. Quando o corpo quer dormir, isso aqui ele traz o natural, quando o corpo quer dormir, ele apresenta alguns sintomas. E o primeiro sintoma que o corpo, quando quer dormir, apresenta é a sonolência. Nós estamos vivendo uma época de sonolência espiritual. É por isso que o Espírito Santo de Deus não tem descido nos nossos cultos com muita frequência. É por isso que não tem muita disponibilidade para se fazer a obra de Deus. Eu acredito, meu pastor, no dia que o senhor tem dificuldade, é uma liderança para subir algum tipo de departamento ou congregação. Porque por qualquer motivo hoje a gente quer entregar o carro. Essa época de pandemia nos mostrou isso, que depois dela a disponibilidade espiritual tem sido cada vez mais escassa. É difícil você selecionar um obreiro para fazer a obra de Deus. Eu lembro quando Deus me tirou do presídio, condenado a 4 anos de cadeias, e quando eu saí do presídio com 15 dias, ele me batizou com o Espírito Santo sem eu pedir. Eu estava no culto de oração e fui batizado no Espírito Santo. Quando eu estava sendo batizado no Espírito Santo, com 15 dias que eu tinha saído do presídio, eu entendia muito de dar glória a Deus, aleluia, mas eu tinha sido apaixonado pela palavra. Com 6 meses que eu aceitei a Jesus, o meu pai da terra reuniu todos os obreiros da época lá, reuniu todos os obreiros e tinha uma pauta. Como eu demonstrei desejo de fazer a obra de Deus, ele me colocou para cooperar junto com os obreiros nessa reunião. Eu fui inventar de eu falei, posso participar da reunião? Ele disse, pode sim, mas a reunião aqui é difícil, viu? A pauta que eu vou trazer é para assumir uma obra escandalizada. Se o senhor deixar eu participar, eu participo. Eu fui para a reunião dos obreiros, nós vamos na fé, 6 meses e 15 dias de novo convertido, entendendo muito da glória de Deus, falando desses temas, mas apaixonado por Jesus. Eu sentei no último lugar os obreiros na frente e a pauta era quem vai assumir a congregação pequena do bairro de Jardim Santana. O pastor que nós mandamos para lá foi desiludido porque a esposa dele traiu ele trocou ele por outro camarada e ele desiludido bebeu cachaça perto da congregação e tem um escândalo terrível. Tu pode ir para esse filho? Ele falou assim, pastor, eu até podia ir, mas tem um negócio aí, rapaz, ó, comprei meus campos de dente aqui. Aí ele meu povo falou assim, tu pode ir para o gerente? Ele falou assim, pastor, eu arrumei um emprego agora, não vai dar para mim não. Ele foi falando e cada branco foi apresentando desculpa. E eu lá atrás, com o eufórico, torcendo, será que vai alguém? Será que vai alguém? E ele foi perguntando de todos os obreiros, eu falei, não é possível. Quando eu percebi que ninguém ia se manifestar, ele falou assim, não tem ninguém para subir, nós vamos fechar aquelas portas. Aí eu falei assim, eu posso falar? Irmão, eu posso falar? Aí o missionário olhou para mim e falou, José, tu tem alguma ideia? Eu falei, tenho. A minha esposa acabou de ter, a minha filha está recém-nascida, mas a gente vai assumir esse trabalho. Se o senhor colocar a mão na nossa cabeça, a gente vai assumir esse trabalho. Aí ele falou assim, tu tem certeza, rapaz? Tu tem 6 meses da fé? Deixa eu trabalhar, missionário, deixa eu ir. E ele falou assim, rapaz, alguém que é contra? Todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo aqui é a favor?
todo mundo levantou a mão, manda esse jovem, né? Porque é jovem, está com força, deixa ele lá. Cheguei lá, pensava que era uma congregação de alvenaria grande. Quando eu cheguei lá, uma barraquinha de madeira, 4x7, quase tomando esse altar. Tinha 3 crentes lá, 3 irmãs, 2 que não tinha capacidade. Foi volta à congregação, ficou só eu e a minha esposa. É só eu, a minha esposa e a irmã Sônia. A irmã Sônia gostava muito de dormir no culto, mas eu ia lá, não converti de igreja de madeira. Quando eu ia pregar, eu pregava igual estou pregando aqui, ó. Eu estava dizendo assim, o Espírito está nessa agora, a glória de Deus. Eu começava a pregar, rasgar no pé. A minha esposa, depois do culto, falava assim, amor, tu prega como se a congregação estivesse cheia. Tá só eu e a irmã Sônia pescando e dormindo no culto. Eu falei para minha esposa, tu vê só tu e a irmã Sônia dormindo. Eu vejo essa igreja cheia. Eu vejo essa igreja lotada. Eu vejo Deus salvando e transformando. Depois eu comecei no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 10º mês, não ganhei uma alma. Passava cedo na cadeira, ia de pé nos barros, no pelo atalho. Quando eu convidava alguém disse, eu tenho a igreja do Senhor. Eu falei aqui embaixo, aquela igrejinha onde o pastor estava bebendo cachaça, a gente não vai lá não. Obra escandalizada, difícil. Meu Deus do céu, eu orava, ninguém ia, fazia campanha, ninguém ia. Só eu e minha esposa, minha irmã Sônia dormindo no culto. Quando eu completei 1 ano, eu chamei o missionário para conversa. Falei, missionário, estou cansado de pregar para minha esposa e para a irmã Sônia dormindo. Ele falou, José, tu vai entregar o trabalho? Eu falei, não pense em entregar o trabalho não. Quem coloca a mão do arado não pode olhar para trás. Quem coloca a mão do arado não pode olhar para trás. Quem coloca a mão do arado não pode olhar para trás. Ele disse, o que é que tu quer então? Eu falei, eu só tenho carro e eu não tenho uma bicicleta. Mas eu queria que você me levasse para mim comprar um negócio ali. Que negócio? Me leva lá. Aí ele foi comigo, eu cheguei na loja de eletrônica, comprei uma corneta. Não tem aquelas cornetas que o camarada coloca em cima do carro e como agora não dá de ver, mas na minha época dava de ouvir. Passei dizendo assim, olha laranja, me deu laranja, que era corneta. Comprei uma corneta daquela. Eu falei, me leva numa madeireira agora que eu vou comprar uma peça de 2 cordões de 6 metros. Ele não entendeu nada. Comprei fios e tudo e conectei na corneta, peguei uma peça de madeira e levei para a congregação. Quando eu cheguei lá, tinha uma casquinha amplificada de 200 ali, que eu usava para dirigir os cultos. Eu peguei aquela peça de madeira, preguei a corneta na ponta daquela peça, coloquei fio nela, coloquei um pluguezinho para conectar na caixinha aqui na congregação, levantei a corneta 6 metros para cima, 6 metros para cima, direcionei a corneta para o bairro inteiro, todinho, preguei do lado da congregação aquela corneta, olhei para o missionário e falei assim, cansei de pregar para minha esposa e para minha Sônia dormir no culto, eu vou pregar para o bairro todo de uma vez só agora, vou pregar para o bairro todo de uma vez só. Aí eu todos os dias, 4 horas da tarde, eu colocava a caixa amplificada no ombro, pegava o meu sonzinho e ia para a congregação. Chegava na congregação, eu conectava aquela caixa no público, soltava 2 louvores, porque minha esposa tinha vergonha de cantar na corneta. Ela falava, amor, vou ficar em casa fazendo café e tu vai lá fazer a obra, beleza. Soltava 2 louvores, após 2 louvores eu começava a pregar, e pregava como se eu estivesse pregando para a multidão. Eu sabia que era para o bairro todo. Uma vez eu estava orando de joelho, nunca orei, nunca preguei na corneta, sem antes orar, Rogério. Eu estava orando em cima, dobrando os joelhos, orando a Deus, dizendo, Deus, me dá uma mensagem hoje diferente, para me pregar na corneta. Aí Deus falou comigo assim, anota a mensagem aí, 7 armas que o inimigo usa para impedir que o homem se encontrar comigo. Aí eu, beleza, guardei, fiz o esboço desse tamanho, coloquei a caixa amplificada nos ombros e fui para a congregação. Conectei na corneta lá, soltei 2 louvores e comecei a pregar. Você está vivendo uma vida de sonolência espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo usa essa ferramenta contra a tua vida e tu está dormindo aí. A segunda ferramenta é essa, a terceira é aquela. É por isso que você precisa despertar. Preguei, surrei, depois te liguei, coloquei a caixa no ombro e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para a mulher assim, mulher, tem café? Ela falou, acabei de prontar. Quando eu sentei na cadeira para tomar meu café, alguém batia a palma na frente da minha casa. E batia, e eu se levantei e fui lá atender. Quando eu cheguei na frente, tinha uma senhora chorando compassivamente. Eu falei, irmã, o que está acontecendo com a senhora? Ela não conseguia falar. Eu falei, amor, pega um copo de água, traz para essa irmã que ela está chorando muito. Depois que eu consegui acalmar ela um pouquinho, ela falou assim, ei, o senhor que estava agora lá embaixo, falando num som que estava em cima de uma corneta que chegou aqui até na minha casa. Eu falei, isso era o mesmo que aconteceu. Ela disse, eu tenho uma filha de 19 anos de idade. Ela veio para casa porque o médico disse que não tem jeito mais, o câncer que está comendo a matéria dela. Ela disse assim,
assim pode levar a tua filha. E a minha filha estava desviando em cima da cama, mas quando o Senhor estava pregando, falando das armas que o inimigo usa para se impedir de se encontrar, a minha filha conseguiu se levantar depois de muitos meses deitado na cama. Se levantou, caminhou até onde eu estava e disse assim: mãe, enquanto essa voz entrava no meu quarto, algo queimou dentro de mim na região do câncer. Deus me deu força, eu estou de pé. Vai ao encontro dessa voz, procura esse endereço para a gente ir no endereço de Deus. Deus operou aquele milagre, ganhei aquela primeira família e construí aquela igreja para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente despertamos do sono. Porque a gente despertamos do sono. Deus quer fazer isso onde você está, no meio do teu departamento, na tua liderança, na tua congregação. Mas se você continuar dormindo, Deus não faz. Estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Estou sentindo a autoridade. Levante a mão de Deus, deixa ser profeta na tua vida agora. Deixa ser profeta. Porque a show, o lacatinho, o pôr e a série anda como na maçandaranha. Eu estou sentindo a presença de Deus agora. Eu vou profetizar na sua vida agora, de olhos abertos. Eu vou profetizar na tua vida agora. Deus vai te tirar dessa sonolência espiritual. Deus vai derramar autoridade sobre a tua vida. Onde tocar a mão vai curar enfermo. Onde você tocar as suas mãos, Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Está recebendo autoridade na tua mão aí? Está recebendo autoridade na tua mão aí? Agora toca no irmão que está do teu lado, abençoa ele, abençoa. Toca nele, toca nele, toca nele. Libera uma palavra de Deus para isso, para a vida dele. Estou sentindo a glória aqui. Estou sentindo a glória aqui. Primeiro sinal que você sente é a sonolência. O Espírito Santo de Deus está aqui para te tirar essa sonolência espiritual. A segundo sinal que apresenta quando o corpo quer dormir é cansaço. A gente consegue ter disposição para tudo, menos no corpo. Tem gente que abriu a boca um milhão de vezes aqui no sono, quase puxou na hora de louvores. Tirou, deu de dar aquela pescada. Opa, o cantor estava com os olhos, estava cantando, sentado ali, alguém estava assim, ó. Opa, está cansado. Mesmo que você sentindo essa sonolência aqui no culto, e você vai para casa depois do culto, você faz aquela serra, nem te vê do outro lado. Você come, aí você diz: estou cansado, lá no culto eu estava tão cansado. Coloca a cabeça no travesseiro e pega essa benção aqui, ó. E o cansaço que tu estava sentindo foi embora. E à noite, deu 1 hora, 2 horas da manhã, tu sentiu cansado de você no Kawaii, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp, mas aqui você está cansado. Mas aqui você está cansada. O pastor vai precisar de ti, pastor. Não, eu trabalhei muito cansado. Nós vivemos em uma época em que qualquer coisa tira o culto da gente. Trabalhei no pesado, estou cansado. Limpei a casa, hoje estou cansada. Li demais, estudei demais, estou cansado. Vou ficar em casa. Nunca se viu um cansaço espiritual como nos dias de hoje. Mas lembra quando você foi batizado no Espírito Santo, quando você era novo na fé? Tem crente aqui que passava o dia todo rebocando a parede, mas não perdia o culto, podia chover, que estava aqui. Tinha gente batendo laje, mas ia para a igreja, na disposição espiritual. Não era preciso o pregador mandar, ele fazia aviãozinho no culto, pulava de pé só, plantava a bandeirinha, era cheio do Espírito Santo, porque não sentia cansado. Para Deus não. Para Deus eu estou disposto. Aí o tempo passou e o cansaço chegou espiritual. O diabo colocou um peso tão grande em cima de ti que tu tem sentido cansaço. Primeiro sintoma é a sonolência, segundo cansaço, e terceiro é a perda de disposição. Da parte espiritual. Tem que entrar no bebê das avó gospel. Minha avó diz: esse menino está apático. O menino está com falta de disposição, vamos entrar com o bebê das avó, está cheio de merda. Era batata mesmo. Pulava do pessoal depois do bebê das avó. Tem gente que precisa do bebê das avó espiritual. Está sem disposição para nada. O pastor faz uma convocação para o culto de evangelismo. Só dá 1, 2. E já percebeu que os que evangelizam são de 60 anos para cima. Aleluia! É de 50 anos para cima que evangeliza. Jovem não tem mais evangelizar. Aqui não sei como é que é, mas na minha cidade é igreja.
Após a bebê vai ter evangelismo, ninguém quer. Ninguém vai. Só um ou dois ou três. Por quê? Porque é uma falta de disposição espiritual muito grande. Desperta tu que dorme. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Outro detalhe é que quando você está no processo de sonolência, você tem dificuldade de concentração. Você tem dificuldade de se concentrar. Você não consegue captar a revelação da palavra, a revelação do louvor, porque o louvor traz uma revelação linda para as nossas vidas, é um bálsamo para as nossas almas, mas você não está mais concentrado no culto. Tem gente que está aqui, pastor Adonias, tem gente que está no culto aqui, mas o pensamento está em casa, está na faculdade, está no trabalho, está nos negócios, mas nunca, quando você estiver aqui, a tua concentração tem que estar voltada total, inteira, exclusiva para cá. Enquanto você está aqui, está conectado com o Espírito Santo, Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando quem ficou na tua casa também. Quando você perde a concentração, você perde a noção do tempo e a perspectiva de adoração. Você não consegue adorar a Deus com aquela entrega total. E tem um detalhe: quando você está muito sonolento também, lhe falta um pouco de memória. E por último, oscilação de humor. Tem gente que vem para a igreja e parece que o coitado do pastor está cheio de problema, é culpado pelos problemas que ele tem na casa dele. Ele não sabe ninguém que apareceu, quando vai tocar na mão, toca na pontinha dos dedos. Está com a falta de humor tão grande. É porque ele está sonolento espiritual. Porque quem recebe o Espírito Santo sorri. E se você sorrir, aformoseia o rosto. Teu rosto fala muito na tua disposição. Quero dizer uma coisa para você: quando você entra daquela porta para dentro, os problemas e problemáticos têm que ficar lá fora. Aqui é um culto alegre, aqui é um culto sensacional, aqui é um lugar que você tem que rir no Espírito, entrar no manto e na graça. O irmão que está do teu lado não tem culpa dos teus problemas. Está faltando bom, meu filho. Desperta de entre os mortos, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo a presença dele? Levanta as mãos lá em cima. Levante as mãos lá em cima. Só quem está sentindo a presença dele. Levante as mãos o mais alto que você puder. Libera agora na tua vida. Uma unção dobrada do Espírito Santo sobre você. Uma unção dobrada sobre o Espírito Santo sobre você. E haverá sinal de despertamento espiritual sobre a sua vida. Se você acredita nisso, abre a boca e dá uma glória bem gostosa comigo para Jesus. Você vê uma pessoa que despertou espiritualmente, ele tem maior interesse pela Bíblia. Se eu perguntar aqui quem leu a Bíblia toda, alguém perguntou para mim assim: para que ler a Bíblia toda? É só 66 livros só, irmão. 1100 e poucos capítulos, 31.105 versículos, só isso só. Tu nunca leu ela toda, não? Perdeu o interesse pela Bíblia? Quando você desperta espiritualmente, aumenta o desejo, o interesse pela palavra de Deus. Aumenta o desejo, o interesse pela palavra de Deus. Quando você tem interesse pela palavra de Deus, você sente desejo de orar. Quem lê, eu já vi gente que ora muito, e do tanto que ele ora, ele peca. Viver uma vida regrada de oração é de responsabilidade de todos nós. Agora, de meditação na Bíblia, quem lê muito a Bíblia peca menos, quase nunca. Quem lê muito a Bíblia sente desejo de orar. Quem lê muito a Bíblia peca tentando acertar, é diferente. Sinais de despertamento espiritual, maior interesse pela palavra, desejo de orar, sensibilidade ao pecado. Eu não sei se você já saiu de um momento de consagração e jejum, e você está andando na rua, daqui a pouco você sente esse fedor de carniça, podre, fedor do pecado. Já passou por essa experiência? Está jejuando e você começa a sentir fedor do pecado, porque você está com sensibilidade ao pecado. O pecado não pode fazer parte da sua vida, você rejeita o pecado. Outras coisas, mudança de prioridade, aumento da fé. Quando você está despertando espiritual, tem um aumento da fé, e você tem um desejo de
E para você fazer esse despertamento, primeiro, você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que ler a Bíblia regularmente. Você tem que orar com fervor. Você tem que ser frequente nos cultos. Você tem que buscar orientação espiritual, praticar a gratidão e, por fim, confessar os seus pecados. Confessar os seus pecados, para não ter divisão entre você e Deus. A única parede de divisão entre nós e Deus é o pecado. E se tem alguma coisa que você precisa confessar nessa noite, para que você venha ter livre acesso e despertar desse som dos teus pecados, e se eu fosse você no teu interior, olhasse para o teu homem interior e dissesse assim: meu Deus, eu estou pegando na falta de ler a Bíblia, eu estou pegando na falta de aptidão de orar, estou pegando na falta de não jejuar mais. Tem gente aqui que passou esses períodos todos do ano sem cama, jejum, sem jejuar nem um dia. Tem gente aqui que tem mais de ano que não jejua. É por isso que não sente mais nada, não cai em glória, não tem disposição espiritual, está na sonolência, sintomas de cansaço, não consegue prestar atenção, perda de disposição. Por outro lado, tem gente aqui que gosta do mistério, tem gente que gosta do fogo, tem gente que já sentiu a unção do Espírito Santo. Qualquer coisinha já rompeu os cabelos da cabeça e do corpo inteiro. Deixa eu falar um negócio para você, para me encerrar aqui agora. Há um despertamento espiritual para esta geração, e vai começar aqui hoje, nessa noite. Jesus não precisa de muita gente, não. A obra de despertamento espiritual começou com Jesus sozinho, depois ele convida 12, depois dos 12 alcançou 500 e poucos irmãos. No dia de Pentecostes, 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a fazer a obra. E cheio do Espírito Santo como era, agitaram muito da sua época. Nessa noite, se Jesus encontrar dois crentes aqui, dois crentes com disposição espiritual e desejo de fazer a obra, se prepare, porque haverá uma revolução dessa geração. E eu profetizo hoje, agora de olho aberto, eu profetizo de olho aberto, que tem essas pessoas aqui selecionadas por Deus para fazer a diferença. Quer ver como ele vai sentir a presença? Quer ver como ele vai sentir a presença? Eu já abri os céus, o Espírito está descendo aqui com fogo, o Espírito está descendo com fogo. Tem fogo aqui no culto dos varões hoje, tem fogo. Eu estou sentindo o fogo de Jeová. Tem fogo aqui essa noite, tem fogo. Tem fogo aqui essa noite, tem fogo. Eu estou sentindo fogo aqui no altar. Tem fogo aqui essa noite, é fogo do Espírito. Tem fogo, tem fogo. Eu só vou parar de falar depois que você receber fogo. Tem fogo, tem fogo, olha o fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo aqui essa noite. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo no meio dos varões, tem fogo. Tem fogo no meio das varões, tem fogo. Tem fogo no meio da igreja. É fogo do Espírito. Receba fogo, 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 queima, 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 como no dia de Pentecostes, receba. Eu vou tirar o microfone da boca e vou esperar você agora de pé comigo, agora de pé comigo toda a igreja.
Entregar minha vida para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Deu sinalzinho com a mão, deixa eu ver. Sinalzinho com a mão. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Nós vamos orar agora. Tem alguém para Jesus? Deu sinal com a mão. Alguém para Jesus. Ele está te chamando hoje. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, coloca a mão direita em cima do teu coração. Coloca a mão direita em cima do teu coração. Fecha os teus olhos. Tem muita gente chorando aqui na frente, coisa linda. Fecha os olhos, ali também na igreja. Fecha os olhos, Deus. Eu estou aqui essa noite, nesse encontro dos varões. Tu sabes da responsabilidade grandiosa que pesa sobre os teus ombros. Mas eu venho nessa noite como ministro da tua palavra. Eu venho essa noite como embaixador do teu reino. Também vim como dispenseiro dos teus mistérios. E gostaria de usar a autoridade que o Senhor me confiou para impetrar sobre cada vida aqui diante do teu altar e na nave da igreja, ministrando sobre cada família aqui representada, despertamento espiritual, vida espiritual, fervor espiritual, fé espiritual, disposição espiritual, graça espiritual. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti te dê ousadia, sabedoria, paz, fé, esperança, unção do Espírito e muita graça para fazer a obra. Se você recebe, levante as mãos lá em cima e aplauda o Rei dos Reis e onde você vai dar? Rapidinho, irmãos, eu acho que eu sou um crente bully hoje. Bully é pouco de pouca fé, crente bully. Eu trouxe só 15 exemplares do meu livro, só 15. Eu até aqui estava para poxa, eu não ter trago mais. Mas agora eu vou estar aqui, não me deixa voltar uns 15. Quanto é que custa, pregador? 45 centavos cada página do livro. Contém 190 R$50. É um pequeno valor que não paga a riqueza.